E a pauta da anistia está cada vez mais latente aí, a oposição está parando todos os trabalhos para poder fazer essa anistia, para poder abarcar aí os desejos, os anseios do Bolsonaro. E vamos ver aí o que o Álvaro tem para a gente sobre esse assunto. Enquanto durante o dia a Suprema Corte julga Jair Bolsonaro e seus parceiros na trama golpista, durante a noite o parlamento articula silenciosamente uma anistia geral. Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, vem encaminhando uma série de reuniões noturnas para negociar o perdão. Nessa semana, a agenda ficou mais intensa. Na noite do dia 3 de setembro, ele se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nós estamos sempre ouvindo o colégio de líderes nessas pautas. Não tem ainda. Foi a reunião com o governador de São Paulo? O governador é um querido amigo, é do nosso partido, nós temos dialogado sempre. Não tem nenhuma novidade com relação a isso. Mas os senhores conversaram sobre a anistia? O governador tem um interesse que se paute a anistia, isso é público. E nós estamos ouvindo a todos, como estamos ouvindo também os líderes que têm interesse e aqueles também que não têm interesse. Na noite seguinte, Hugo Mota esteve reunido com Sóstenes Cavalcante, que além de ser o líder da bancada do PL, o partido de Bolsonaro, é o Louro José do Silas Malafaia. Também é visto pelos adversários como um funcionário de Silas Malafaia, aquele pastor que, em áudios interceptados pela Polícia Federal, incentivava Bolsonaro a partir para cima do STF. Aquele muito amigo, né? Vai lá, vai dar bom, não tem problema nenhum, está só seu amigo, Deus está contigo. Ai, Jesus, amo esses áudios. O presidente da Câmara, depois de se reunir com Sóstenes, já tomou algumas medidas que sugerem que a anistia vai mesmo ser votada. O presidente da Câmara, Hugo Mota, pediu à oposição um mapa de votos dos parlamentares a favor do perdão aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, Mota afirmou em reunião com o líder do PL que vai indicar um relator do Centrão. Eu estou convencido de que há um acordo entre o Centrão, o Bolsonaro e a direita, né? A direita, extrema-direita, ou direita do Congresso, para anistiar o Bolsonaro e ele anunciar que o candidato é o Tarcísio de Freitas. Só isso, para mim, explica o empenho repentino do Tarcísio saindo da retórica e indo negociar nos bastidores da Câmara. Então, se for isso mesmo, imagina como está a cabeça do Dudu, que está sem previsão de poder voltar para o Brasil. E aí, vendo seu sonho de ser presidente EAD, presidente home office, vendo o Tarcísio chegar pela rabeira. Para articular a anistia, Tarcísio ganharia o apoio de Jair Bolsonaro para concorrer à presidência em 2026, o que certamente não agradaria ao filho Eduardo. E o Hugo Mota ganharia o quê para levar uma coisa dessas à votação? Qual seria o preço? Ninguém sabe, mas muita gente especula que a essas alturas ele pode até já ter sido pago. Então, eu acho que na Câmara vai passar. Muitos falam que o Hugo Mota ele tem menos palavra do que o Arthur Lira. Anistia, nessas circunstâncias, é um termo amplo. É necessário todo um texto legal que defina quem será anistiado por quais crimes cometidos dentro de quais prazos. Então, diferentes agentes políticos com diferentes interesses têm diferentes ideias do que deveria constar nesse texto da anistia. E, acredite você, as primeiras versões desse texto já estão circulando para lá e para cá nos palácios de Brasília. Na quinta-feira, dia 4, o jornal O Globo vazou uma das versões desse texto. Foi parar no Jornal Nacional.
texto estabelece como marco o início do governo Bolsonaro e concede perdão a todos os investigados, até a quem for condenado no futuro. Fica concedida anistia a todos aqueles que, no período compreendido entre 14 de março de 2019 e a data de entrada em vigor desta lei, tenham sido, ou estejam sendo, ou ainda eventualmente possam vir a ser investigados, processados ou condenados. O Otávio Guedes, lá da Globo News, fez até uma graça falando que o bebezinho golpista na barriga já está anistiado. Antes de nascer, esse bebezinho ele vai ser golpista? Tudo bem, meu filho, você já está anistiado de acordo com esse PL. Em razão aqui. de condutas como ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes. O projeto favorece diretamente os envolvidos no 8 de janeiro, ao anistiar a prestação de apoio administrativo, logístico ou financeiro, bem assim qualquer outra forma de contribuição, estímulo ou incentivo, ou dano contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado, incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso, organização criminosa, associação criminosa ou constituição de milícia privada. É esse texto de Sóstenes que Hugo Motta pode colocar em votação. O mesmo jornal O Globo, que revelou o texto de Sóstenes, informou, sem citar nomes, que ministros do STF avaliam a proposta como inconstitucional, já que não é possível anistiar crimes contra a democracia. Enquanto isso, os deputados da base governista denunciam a anistia como um golpe dentro do golpe. O governo avalia que uma articulação para a anistia é um golpe parlamentar. É o que destacou o líder Lindbergh Farias. Para nós é uma loucura completa o parlamento cogitar de votar uma anistia do Bolsonaro no meio do julgamento. Nós estamos no segundo dia de julgamento. Isso é interferência indevida. Seria uma espécie de golpe parlamentar. Então nós estamos articulando, porque eu me recuso a acreditar que isso seja pautado. Se for aprovada na Câmara, a anistia segue para o Senado. E no Senado, ela começaria a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo senador Otto Alencar. Há indícios de que um texto como o de Sóstenes ia parar exatamente nessa etapa. O presidente... Nossa, o Otto tá diferente. Eu quase não reconheci o Otto Alencar. Deixa eu ver uma foto dele aqui na época da pandemia. E ele está decidido a ser o zagueiro dessa história. Porque tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Quando chegar. Se ele não pautar, não tem. Não chega ao plenário. Isso, não, mas exatamente. Isso não. Estou falando na comissão. Então ele disse que não vai pautar uma anistia ampla, geral e restrita, como que é o bolsonarismo. Então é essa situação que a gente tem nesse exato momento. Então você já tem um zagueiro. Para manter a analogia futebolística, o time da anistia não teria chance alguma, porque no caminho dele há esse grandioso zagueiro chamado Otto Alencar, certo? Não. Esse zagueiro aí, rapaz, é seletivo que só. Parece que se quem chegar com a bola nos pés não for um Sóstenes Cavalcante, e sim um Davi Alcolumbre, aí ele deixa a bola da anistia ser levada até a boca do gol. Sem problema nenhum. Ele considera o texto inconstitucional, mas apoia uma proposta alternativa que está sendo articulada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O que o Alcolumbre está fazendo é costurando esse texto alternativo, que não é uma anistia alternativa, é uma redução de pena, é uma nova dosimetria que poderia levar em conta, inclusive, a inclusão de uma única entre tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dá uma única penalidade para, ao invés de 2 crimes, um único crime nesse caso. Embora sejam 2 crimes diferentes hoje na lei. Sim, a gente conversou ontem sobre isso aqui, eu tenho essa mesma avaliação também. São crimes diferentes. Mas é isso que
o Alcolumbre está buscando essa solução de consenso. É possível que do gabinete de Davi Alcolumbre saia mesmo uma anistia que possa ser considerada consensual. Mas aí, consensual para quem? Quem participaria desse consenso? Os deputados, os senadores, todos aqueles que podem coletar um ou outro benefício votando um negócio desses. E aí, o que restaria àquela parcela da sociedade brasileira que não quer saber de anistia nenhuma e que não foi convidada a participar desse consenso? Restaria protestar nas ruas. E o presidente da República parece que já está fazendo a convocação. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. Tá? Então o que eu queria pedir de vocês é isso, é que vocês tenham um compromisso. Da mesma forma que eu disse o seguinte, o Brasil só tem um dono, que é o povo brasileiro, as comunidades têm o melhor representante, que são vocês. Tá? Eu vou repetir, eu não sou um vento, eu sou uma porta aberta para o vento passar. E vocês são um vento nessa história de construção da democracia e da soberania brasileira. A analogia entre o povo e o vento não é ruim. No mínimo, ela funciona melhor que aquela outra, que relaciona o senador ao zagueiro. Porque o vento é invisível, mais ou menos como o povo aos olhos dos poderosos. E o povo, tal qual o vento, só pode fazer notar sua força pelos efeitos que ele provoca naquilo que toca. Esse é poeta, né? Ponto final em mais um textão, mas o vídeo continua e o Maravilha, então fica aqui, né, o vídeo do Álvaro Borba, tem aqui o vídeo completo dele, que eu vou deixar na legenda, eu vou curtir aqui, que eu não tinha curtido, mas uma hora que ele publicou, e eu agradeço muito, porque o primeiro vídeo que eu publiquei dele aqui, falando sobre o segundo dia da defesa do Bolsonaro, teve uma boa resposta para mim. Então, cheguei aos 300 seguidores, olha que maravilha. Obrigada mesmo, pessoal. E eu vou ficando por aqui, né? Não vou pedir like por enquanto, não. Nem pedir para se inscrever. E faça isso se você quiser. Quando você vê que tem bastante coisa legal para você seguir e para você dar uma moral para mim, aí você faz isso, belezinha?